Oi, Ana. Ah, agora sim. Vamos ver aqui. Eu saí de perto aqui do prédio. Ferrão, você tá aí, Ferrão? Vamos ver aqui. Eu estou te ouvindo bem agora e até a sua imagem está melhor também. É, que tem uma luz aqui também. Vamos, vamos ver se agora vai. Nossa, e é engraçado que o sinal tá ótimo. Então, eu já te convidei aqui, Ferrão. Vê se você não acha o. Eu vou cancelar e convidar de novo, então. O meu Aqui. demorou para aparecer. Ah, tá. Mandei de novo, Ferrão, para a gente continuar aqui. Então, pessoal que já está aí, que voltou. Ah, agora sim. Ai, desculpa, gente, desculpa. Coisas de tecnologia. Ah, esses negócios pregam peças na gente, né? É, Então, pessoal que já entrou, a gente já está com 19, 22 que entraram aqui já para conversar com a gente. As apresentações, só falta apresentar de novo a Alessandra, acho que também dispensa apresentações, professora doutora, agora da Univag, né, da Universidade de Várzea Grande. E estamos aqui para conversar sobre ética, que também sempre exerceu a profissão com muita ética. Então, a gente quer mostrar para os nossos alunos, para os colegas, que é possível trabalhar com ética, né? Hoje, eu vou te falar que mais de 90% dos processos éticos do CRO são de harmonização. Então, por isso que é importante a gente conversar sobre isso, né? Então, o pessoal que está aí assistindo, vamos perguntar também, vamos tirar as dúvidas sobre publicações agora, né? E vamos lá. Quer falar um pouquinho, Ale? Então, quando você estava falhando, eu fiz uma breve fala e daí eu passei a palavra para o Ferrão e ele já ia começar já andamento, né, sobre, né, a nossa live, digamos assim mesmo. Ótimo. Então tá Então, eu bom. passo a Vamos lá palavra para então, ele, Ferrão. né? Tá Tá joia. falando, Paulo, é o seguinte, que como disse, eu estava brincando, como diz meu amigo Marcos André, lá de Salvador, ele diz que eu sou um dinossauro, nós somos dinossauros da harmonização, na verdade é mentira, nós somos dinossauros da toxina e do preenchimento, que a harmonização é um termo que nem existia. E É. a gente esquece, muitas vezes, ou muita gente nem conhece, na verdade, o quanto nós lutamos para a gente poder estar aqui hoje falando que a harmonização orofacial é uma especialidade da odontologia, assim como a endodontia, como a ortodontia, como a periodontia. E eu sou do tempo que não existia legislação, né? Nenhuma. Eu sou do tempo que em junho de 2011 eles liberaram e em setembro proibiram. O dentista não podia fazer toxina, não podia fazer preenchimento, não podia fazer nada, que era a maldita 112 de 2011. Então, quer dizer, o que aconteceu de lá para cá? Grandes lutas, o CFO abraçou, não vou entrar em detalhes, tá de história, mas o CFO abraçou a harmonização orofacial e do mesmo jeito que nós conseguimos lá atrás fazer o CFO entender que o dentista podia fazer, porque o princípio nosso foi mostrar para o dentista que o dentista podia fazer. Nosso problema não era com o médico, não era com o biomédico, não era com ninguém. Né? Então, quando o CFO entendeu que o dentista podia fazer, o CFO abraçou a causa da harmonização orofacial como abraça até hoje. E, obviamente, que as coisas novas... Quanto tempo tem a resolução que cria a nossa especialidade? 3 anos. 3 anos. Sendo que 3 anos nós pegamos 2 de pandemia. Nós não fizemos nada em termos de reunião de conselho, em termos de nada. Assim, de uma forma de se reunir. Então, na verdade, se você for ver, nós temos 1 ano. E olha lá, entendeu? Então, quer dizer, como é que nós vamos pegar uma especialidade que tem 1 ano e querer que ela seja perfeita? Quer dizer, eu estou na periodontia há um tempinho a mais que a Lê até. Eu fiz especialização em periodontia em 1980, não, tempão, né? Em 1989 eu fiz periodontia, isso faz 33 anos. E até hoje se discute coisas na periodontia. Né? Se você pega a ortodontia, se você pega a cirurgia bucomaxilo. Então, eu acho que tem que entender, nós temos uma coisa muito boa na mão, que é o Conselho Federal de Odontologia, que é quem rege a nossa especialidade e diz sim para a gente que a gente pode e não pode. Apesar de alguns pareceres jurídicos dizendo que não, o CFO não pode dizer o que o dentista pode fazer ou não. Tá, quem que pode? O CRM?
no CFM. Ah, não, quem faz isso é o MEC. Gente, não misturem as coisas. O MEC mexe com educação, não com o que o dentista pode fazer ou não. Eu sou professor de uma universidade federal há mais de 30 anos, concursado, então eu sei o que eu estou falando. Entendeu? Então, na verdade, muita gente, o conselho é contra. Gente, calma, nós temos que ter calma. Tudo está sendo ajustado, tudo está sendo arrumado com muito carinho. Com muito carinho. Olha, eu vou ser bem sincero para você, eu nunca vi na minha vida nenhuma especialidade que tenha tido tanta união dos profissionais, dos professores, grande maioria, tá? Dos conselhos regionais, dos conselhos federais, para fazer crescer uma especialidade. Eu vou dar um exemplo simples para vocês. A maior sociedade de harmonização facial do Brasil, que não chama nem harmonização, chama, como você falou, Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais e Odontologia, que naquela época nós colocamos implantes, por quê? Porque nós já pensávamos que os fios iriam chegar. E que se não tivesse implantes, a gente não poderia brigar por isso. Muita gente queria que fosse Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Preenchedores Faciais e Odontologia, que é o que o dentista fazia. Toxina e começou o preenchimento. Isso é muito recente. Nós temos uma sociedade que tem 7 anos, que começou com uma reunião de professores em Porto Alegre, a gente começou com 10, 11, 12 professores, e todo mundo falava que eram 10, 11 pessoas do Brasil que queriam mandar na harmonização. Tá bom. Não era nada disso, a gente queria brigar pela harmonização. E o que aconteceu é uma coisa muito simples. Hoje, para você ver a força que a harmonização facial tem, a SBTI é a segunda maior sociedade de odontologia no Brasil em sócios implantes. Só, não é de toxina, é de odontologia. Só perde para a BOR, Associação Brasileira de Ortodontia. Então, são muito grandes. Então, nós temos uma criança recém-nascida de fralda ainda, mamando no peito, entendeu? Em que muitas coisas precisam ser ajustadas. A gente só precisa ter calma, porque eu vou adiantar uma coisa aqui para deixar vocês falarem. Existe ainda uma ação rolando na justiça. Nós não ganhamos nada. Sim, ainda. Não ganhamos, não. No TRF1 em Brasília, para quem não sabe, ainda tem, graças a Deus, todos os pareceres até agora foram a nosso favor, Ministério Público Federal, mas existe ainda. E se a gente atropelar, e se a gente pisar na bola, a hora que a gente perder, nós vamos perder tudo. Tudo, Nós vamos perder a blefaroplastia, nós não vamos perder o bioestimulador, nós vamos perder tudo, da toxina ao resto tudo, que está tudo no mesmo saco. Está aqui o Dr. Tiago Valieri, que acabou de entrar. Queria dar boa noite para ele, que é o advogado da SBTI, em que muito nos orienta e muito fala com a gente em relação a isso. Ele está com a gente desde o começo. Né? O Marcos, que entrou aqui, que é presidente da Comissão de Ética da SBTI. A Giovana, que trabalha com a gente há muito tempo também nisso aí. Todo mundo sabe que a gente precisa tomar muito cuidado. Nós precisamos ajustar tudo muito devagar. Existem erros nas resoluções? Eu não digo erro. Existem talvez coisas que precisam ser ajustada devagar, porque o que acontece? Você não sabe engatinhar, vai sair correndo, vai quebrar a cara. E a hora que a gente perder tudo, minha amiga, não adianta chorar. Então, nós temos que ter muito cuidado. Muita gente não sabe o que a gente passou para a gente chegar e estar aqui nessa live hoje falando de harmonização. Sim. Com certeza. Então, desculpa eu me alongar, mas essa é uma realidade. Então, quando muita gente fala assim, Fê, o que você acha dessa resolução? Eu falo assim, eu acho que existem coisas boas e coisas que poderiam ser melhoradas. Mas aí, como é que acontece? Acontece uma coisa muito simples. O Conselho Federal é totalmente aberto para isso. E eu sempre falo uma coisa, Ana Paula, uma coisa, Ale, que é uma coisa muito simples. Por exemplo, eu dou sempre um exemplo assim, por exemplo, eu sou contra a lei do desarmamento, tá? Um exemplo. Eu acho que eu tenho o direito de andar armado, tá? Mas o que diz a lei federal? Que eu não posso andar armado se eu não tiver um porte de arma, certo? Então não é porque eu sou contra que eu vou infringir. Se eu sou contra, eu vou brigar, no bom sentido, eu vou mostrar, eu vou para tentar mudar, pegar deputado, senador, para tentar mudar a lei. Agora, mas tem um monte de gente que faz. Tem um monte de gente que tira cocaína. Isso aí, para mim, não é desculpa. Nós temos na nossa equipe, nós temos na nossa vida do dia a dia uma regra muito clara. O certo é certo, essa frase é famosa, né? O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo.
E o errado é errado, mesmo que muita gente esteja fazendo. Então a gente precisa entender que nós não estamos dizendo que as resoluções são 100% corretas e é isso. Não, você é contra a cirurgia. Quem falou isso? Eu faço cirurgia periodontal. Não, eu só não concordo que você infrinja a resolução vigente. Então o que a gente faz? Vamos lutar como a gente luta desde o Botox, a toxina lá atrás. Quando não podia fazer toxina. Não é, quando a lei dizia que eu não podia fazer toxina, eu não fazia toxina escondida, eu simplesmente não fazia toxina. E assim as postagens, e assim. Então você não pode justificar um erro pelo outro. Quando alguém fala assim, ah, mas o outro também fez, por isso que eu faço, ah, pelo amor de Deus, né, gente? Então, quer dizer, a gente tem que ter um pouquinho de consciência nas coisas, né? E é até por isso, Ferrão, que a gente está aqui hoje, porque é o que a gente mais escuta nas audiências do conselho, né? Sim. Na audiência, eu fiz porque o colega está fazendo, todo mundo faz, né? E não é essa a atitude que a gente espera de um profissional sério, né? Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. A Karina, inclusive, gravou um vídeo esses dias falando sobre cursos, sobre... Ótimo. A Karina entrou aqui agora, entendeu? Eu acho que é assim que tem que funcionar a coisa, entendeu? Eu acho que aquela história do, sabe, menos likes e mais lattes é uma grande realidade, entendeu? Então a gente tem que começar a entender que a ética é uma coisa... sabe o que é ética para mim? É quando não tem ninguém olhando e você não joga uma latinha pela janela do carro. Porque quando tá todo mundo olhando e você não joga, para mim não tem valor nenhum, entendeu? Então isso para mim é ética, sabe? Então a gente tem que ser regido. E volto a dizer, não é porque às vezes existe uma resolução, existe alguma coisa que não possa ser mudada, que não pode ser melhorada, ou que não existe uma intenção já em tudo isso, mas tudo existe um momento, tudo existe uma hora, e muita gente não entende isso, entendeu? E a hora que a gente atropela, eu vou dizer aquilo, que nós vamos perder tudo. E também, né, Ferrão, tem muitos procedimentos que hoje a resolução, né, fala que nós não devemos executar baseado no quê? Porque são conteúdos que não se contemplam nem em curso de graduação e nem em curso de pós-graduação. Exatamente. Né? Então, assim, e daí a justificativa é, não, porque compreende da área de atuação. Sim, pode compreender da área, né? Da atuação, mas esse conteúdo foi abordado como? Quando? Aonde? Eu nunca concordei com isso, esse negócio. Porque está na minha área de atuação. Por um motivo simples. O olho está na minha área de atuação, eu não faço cirurgia de catarata. Entendeu? E o cérebro está na minha área de atuação e eu não faço cirurgia de cérebro, não faço neurocirurgia. Então vamos parar com isso. Vamos brigar para normatizar. E, gente, nós não somos contra, de jeito nenhum, os procedimentos que hoje não estão contemplados. Eu sou honesto, eu como professor universitário, eu brigo sim para que haja uma normatização, para que tenha uma qualificação. Esse é o grande problema. Porque o que acontece na odontologia é assim, mas o bucomaxilo faz coisa pior. Tá, mas o bucomaxilo ficou 2.500 horas dentro do centro cirúrgico. Exatamente. Eu sou periodontista, a Alessandra é periodontista. Nós fazemos cirurgia... enxerto de conjuntivo, nós fazemos cirurgia de enxerto ósseo, mas eu não me sinto qualificado em 2 dias de fazer uma blefaroplastia ou mini lifting. Simples assim. Então a gente briga pela qualificação. Sabe por quê? Porque a hora que a gente começar a ter problema e a gente começar a ter processos não éticos, tá? Mas processos na justiça um atrás do outro, sabe o que vai acontecer? Nós estamos dando arma para o bandido. Eles vão juntar tudo isso. Vocês sabem que os médicos, quando tem uma intercorrência que cai na mão deles, médico assim, tá? Uma parte, bem pequena hoje. Mas eles mandam assim, eu atendo a senhora fizer um boletim de ocorrência contra o dentista. Eu tenho print disso, de grupos. Então nós precisamos tomar cuidado. Então quando fala, o Ferrão é contra. Não, o Ferrão não é contra. SBTI, não, SBTI não é contra. Nós somos a favor da normatização, da qualificação, que é o que está vindo por aí, gente. Calma. Exatamente. Calma. Você entendeu? É uma cautela,
é uma cautela para nos proteger. Eu acho que é para proteger a classe, né? Apesar de muitos colegas às vezes não verem isso, mas é uma proteção para nós mesmos. Porque se a gente deixar do jeito que estava andando a coisa, é exatamente isso. A gente estava munindo o inimigo para se fortalecer e a gente ia acabar perder, e como você disse, daí a gente vai perder tudo. Exatamente. Eu não posso me comparar com a doutora Ana Paula, entendeu? Para fazer uma lipo cirúrgica de papada. Entendeu? Exatamente. Eu não posso me comparar com ela. Ela tem anos e horas a mais do que eu para fazer um tratamento cirúrgico. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Então vai ser, podem ter certeza, todo mundo está ouvindo que os 26, 27, 28, vai ser normatizada. A ROF cirúrgica é uma realidade, ela vai acontecer na hora certa, no momento certo, com a qualificação correta, não atrapalhando o que a justiça está correndo. Então, isso que eu ia falar. Quem está dentro sabe. Que é o mais importante. O mais importante, aquele processo ainda não finalizou, né, Ferrão? É uma espirradinha do lado, a gente perde a harmonização toda. É um risco. Tudo que nós tivemos a favor nosso, nós não podemos perder. Porque eu não sei se todo mundo que está aqui hoje trabalhava com harmonização em 2018, quando nós ficamos simplesmente um ano sem poder fazer estética, nem com toxina, porque uma juíza substituta em Natal, no Rio Grande do Norte, deu uma liminar contra 176. Agora, se hoje dá uma liminar contra 198, que é a resolução que normatiza a especialidade de harmonização facial no Brasil, nós perdemos tudo. Tudo. Que eles não vão dar uma liminar contra a blefaroplastia ou uma liminar contra o preenchimento. Eles vão dar uma liminar contra o 98. E a 98 engloba todos os procedimentos da harmonização orofacial. Entendeu qual é a grande preocupação nossa? Sim. Então, esse é o meu pensamento. Então, eu volto a dizer, nós não somos contra. Nós somos 100% a favor. Acho que o dentista tem capacidade. E eu sempre briguei quando eles falavam uma coisa assim, que eles falavam assim, o dentista... Os não dentistas, eles chamam nós de não médico, eu chamo eles de não dentistas. Os não dentistas falavam pra gente assim, porque o dentista não tem capacidade de fazer. Não é, fala assim. O dentista não está, muitas vezes ele pode não estar capacitado ainda. Isso, exatamente. E eu sempre dei um exemplo assim, Ana, por exemplo, hoje eu posso fazer cirurgia de ponte safena? Não. Porque eu não tenho capacidade ou porque eu não sou capacitado? Porque eu não sou capacitado. Se eu fizer medicina, fizer 2 anos de clínica médica, fizer 3 anos de cardiologia, fizer mais 3 anos de cirurgia torácica, agora eu estou capacitado. Não que eu não tenha capacidade. Simples assim. Entendeu? Com certeza. Agora, você subir na tamanca e falar, eu vou fazer porque eu sou contra e o conselho que se lasque. Não, isso é uma grande idiotice, né? Você me desculpa a sinceridade. Porque eu acho que respeito é bom em qualquer lugar. E nós temos hoje um órgão que é um órgão que rege a odontologia no Cuida Brasil. Da gente. Eu vou te falar, Ferrão, que mais que rege, cuida. Porque agora eu estou dentro do sistema e a gente passa a entender muitas coisas que eu não compreendia antes. É cuidado que já foi conquistado. Assim, é pena que nem todos compreendem, né? Mas é o cuidado com a gente, é o cuidado com as nossas conquistas, porque retroceder agora não dá, né? Nesse momento retroceder, fazer perder demais. Exatamente. Né? Eu vou e também... Pode falar, desculpa. Desculpa, mas também, e isso é um trabalho de todos os dos CROs, né? Porque muitos colegas falam assim, mas é porque o CRO do Mato Grosso está muito ativo. Não é que está muito ativo. Que como nós estamos aqui no nosso estado, a gente pega esse parâmetro. Mas o Brasil todo é legislado pelo seu regional que segue o que o federal diz. Agora, a gente sabe que tem muito estado que tem muito dentista e pouca gente para trabalhar. Então, são estados que realmente
devem penar mais em relação a isso, né? Mas que tem todo o empenho de todos os conselhos, não há dúvida, porque a gente já andou conversando com alguns presidentes de Câmara Técnica e todos eles falam a mesma coisa, né? Que estão se reunindo, que estão, né, lutando para realmente esclarecer os colegas cada vez mais para que nós possamos seguir todos juntos, baseados nas resoluções do CFO. Que não são imutáveis. Exatamente. Exatamente. Entendeu? Que a gente pode usar a lei para poder, continuar andando, né? Continuar andando com a especialidade. Boa noite, doutora Vânia, grande presidente do CRO Mato Grosso. Não, e uma coisa é muito simples isso aí, né? Para você ver a força que a harmonização facial tem hoje. Há um mês atrás nós tivemos um congresso da SBTI em São Paulo. Né? No congresso da SBTI em São Paulo não tinha nada menos, nada mais do que toda a diretoria do Conselho Federal, mais 23 dos 27 CROs do Brasil presente ou com representantes dentro da abertura do congresso. Quer dizer, nem o CIOSP conseguiu fazer isso. Entendeu? Verdade, verdade. Então, poxa, nós estamos com o maior apoio de todo mundo. Eles estão abertos, entendeu? A ouvir. Porém, existe hoje uma legislação vigente. Uhum. E a gente tem que seguir a legislação vigente até que ela seja alterada ou não, até que ela seja melhorada se ela for ruim, ou muitas vezes piorada, viu? Então, eu acho que mas às vezes piorar faz parte também, dar um passo para trás para dar dois para frente, né? Às vezes tem essas... Só isso. Não. Eu quero coisas novas, não perder as velhas. Com certeza, com certeza. Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a Resolução 196. Essa Resolução 196, que é a que autoriza postagem de diagnóstico inicial e de diagnóstico final, é uma das resoluções que mais tem processo ético no Conselho Regional hoje, né? As pessoas ainda estão um pouquinho perdidas para fazer a postagem da forma correta, né? E assim, eu quero só avisar para o pessoal, agora nós estamos com 29 pessoas, que a resolução ela está toda no site do Conselho Regional de Odontologia, todas as resoluções, e do Conselho Federal de Odontologia também. E a resolução que está tudo explicadinho, como fazer postagem de antes e depois, não, mas diagnóstico inicial e diagnóstico final, é a 196. Tá? Então, assim, eu só queria... se o Ferrão e a Alessandra quiserem me ajudar, para orientar o pessoal, assim, que a gente não pode postar antes e depois. Por que não pode antes e depois? Porque quando eu posto antes e depois, eu estou prometendo um resultado. Eu estou falando para todo mundo que aquele resultado vai ficar igual em todo mundo. E não é. Então, a gente tem que escrever no corpo do texto que não vai ficar igual em todo mundo, então a gente precisa esclarecer a população disso, né? E a gente precisa ter um termo de consentimento livre esclarecido do nosso paciente para a postagem e também dizer no corpo da postagem que você é o responsável técnico pelo caso e seu CRO. E aí, Ale, o que você tem visto no seu Instagram, Ferrão, o que você tem visto aí sobre as postagens dos alunos e tal? Eu queria conversar um pouquinho sobre essa resolução. Doutora Alessandra, por favor. Eu acho que, fora essa questão também, que também faz parte dessa resolução e que a gente vê muito no Instagram, que também é um equívoco, são as filmagens, as gravações dos procedimentos, né? O transcurso desses procedimentos sendo realizado, né? Live sendo realizada de procedimentos, né? Então, assim, fora a gente, né, que você está expondo o seu paciente a tal procedimento, tudo isso que você falou se repete também numa filmagem, né? E isso, se não for uma publicação, né, que tenha um cunho científico, também está fora dessa resolução. E isso a gente está vendo até como o Instagram está migrando, né, essa questão das fotos
para os vídeos, e isso acaba dando um maior alcance. Então, a gente está vendo também essa tendência dos dentistas aumentarem a questão dos vídeos, né? Então, nos preocupa também essa questão, né? Com certeza. E assim, transcurso nenhum pode ser, mas não tem sangue. Não tem, nenhum, gente. Não pode colagem de bracket, não pode agulha com fio, não pode, não pode transcurso nenhum, né? Toxina botulínica. Agora, teve nesse final de semana, na quinta-feira, teve uma assembleia do Conselho Federal de Odontologia, que chama os conselhos regionais, né? E foi discutido a autoaplicação, se pode, assim, não é que não pode mesmo, porque é considerado transcurso, mas a gente teve que conversar sobre isso, porque tem demais autoaplicação. Gente, não pode autoaplicação, não pode, você não pode mostrar procedimento nenhum, nem você, nem ninguém, porque sou eu. Não pode postar, tá? Claro, transcurso nenhum, né? Professor Ferrão, quer complementar alguma coisinha nesse sentido? Eu vou ser bem honesto para você, eu não sei se a gente não estuda código de ética, se a gente infringe de propósito, né? Um dia eu ouvi de um cara em São Paulo uma coisa, alguns anos atrás, que eu fiquei, assim, apavorado. O cara estava indo no Conselho Regional de São Paulo, lá na Paulista, para pagar uma multa que ele tinha sofrido do Conselho, tal, por postagens ruins. Aí ele falou para mim assim, essa multa aí, eu ganho 10 mil vezes mais no consultório com a postagem errada que eu fiz do que eu vou pagar com essa multa. Monta na minha Ferrari e vou embora pro meu consultório. Você entendeu? Então, quando o conselho endurece a respeito de penalidades, todo mundo, conselho não serve para nada, conselho só serve para cobrar, conselho só serve para não sei o que lá. Eu acho que se existe, por exemplo, você não pode tirar foto com vídeo de Botox. Você não pode tirar foto com marca. Eu não posso... Ferrão, mas eu não acho certo. Eu não estou falando se eu estou achando certo ou errado. Estou falando para você o que é a legislação. Você entendeu? Mas se eu quiser fazer propaganda do Botox de graça, não tem nada a ver com isso. Tá, mas não pode. Não pode fazer Botox Day. Não pode fazer promoção Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia do Vizinho, entendeu? Quando você coloca numa linha de distribuição de um WhatsApp, uma promoção sua, deixou de ser uma conversa sua com seu paciente falando de preço. Eu vou ser bem honesto para você, hein? Eu não sei como é que ninguém dá preço por WhatsApp. Eu não consigo fazer diagnóstico e tratamento nem pessoalmente direito, quanto mais por WhatsApp. Mas tudo bem. Mas aí é outro problema, entendeu? Aí o que acontece? O cara fica bravo, porque isso não é uma legislação da harmonização. Isso é uma legislação da odontologia. Eu não posso tirar uma foto com uma cureta da X marca na mão. Eu não posso botar um vídeo do enxerto de conjuntivo. Mas todo mundo faz, mas tem um monte de gente cheira cocaína. Então a gente tem que parar com isso, você entendeu? Ou vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma revolução, vamos todo mundo para a porta do CFO em Brasília pedir para mudar a 196. Isso mesmo. Se uma plenária e mudar um 9,5 e falar que a gente pode postar, show! Agora, vou ser honesto para você. Eu não entendo, Ferrão, não estou nem dizendo de legislação, tá? Como é que alguém posta uma agulha entrando num lábio? Se eu sou leigo e eu vejo uma agulha, você já tirou um cravo do lábio? Se eu sou leigo e vejo uma agulha entrando no lábio, eu faço assim, ó. Até hoje eu faço assim quando eu faço botox de inimigo. Quem me conhece sabe que eu não faço toxina, não faço perfil. Eu tenho medo de agulha, desgraçado. Entendeu? Quanto mais olhar para mim, isso não é propaganda. Sabe o que a mulher quer ver? Sabe o que o paciente quer ver? Um homem bonito, uma mulher bonita. Você me desculpa por termo, mas você já imaginou se o proctologista fosse postar tudo que ele faz? Como é que ia ser o Instagram do cara? Você entendeu? Então a gente tem que parar com isso. Não é isso que vai fazer. Você posta uma mulher bonita antes, depois. Não é antes, depois, mas chama diagnóstico e resultado final. Com todas as normatizações que a Ana Paula falou. Isso pode. Você não está prometendo resultado. Isso pode, Ferrão. Também, né? Isso aí já foi um avanço. Eu acho interessante porque teve uma época que a gente não podia nem fazer isso. Daí, de repente, a gente conquista isso nessa resolução, mas daí já não está bom também. Então, o ser humano, ele tem uma inquietude, né? Que é inerente a nós mesmos. A gente sempre quer buscar mais. Só que a gente tem que entender que a gente
deve buscar esse mais, mas sempre no tempo, né? Vai vir no tempo adequado, digamos, né? Não, aí o que acontece? O CRO chama, o CRO é chato, eles estão me perseguindo, eles são ruins. Isso. Vocês têm que entender que se existe uma resolução, é para ser seguida até que ela seja mudada. Entendeu? E acabou. A 196 fala que você não pode postar produto biológico. Por exemplo, eu não posso tirar uma foto com uma bola de bichar na seringuinha. Entendeu? Não pode, não pode. Agora, quanto a gente faz, o CRO não faz nada? Cuidado, hein? Porque a hora que faz... Então, sobre isso... sobre isso eu queria complementar, Ferrão. Porque assim, o pessoal fala, o CRO não faz nada. Quando faz, mete o pau porque fez. Porra, escolhe o que vocês querem então, caramba. Não é para fazer nada, vou fechar o olho e pronto. Então, Ferrão, sobre aquele colega que eu já escutei isso de algumas pessoas também. 5 mil, vou lá e pago e é mais barato eu continuar fazendo propaganda do que... Só que as pessoas esquecem que se você errar uma vez, errar 2 vezes, você perde a licença para trabalhar. E você tem que ir lá no Conselho Federal, Regional, entregar a sua carteira de dentista e você perde a licença para trabalhar. Então, assim, pagar os 5 mil é a primeira vez que você errou. Vai ter a segunda, vai ter a terceira, vai ter a quarta, e isso aí acabou, perdeu a carteira, entendeu? E dependendo da infração, você perde a carteira antes de pagar os 5 mil. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado. Assim como carteira de motorista, a gente tem que cuidar dela. A gente não quer continuar dirigindo, a gente tem que cuidar, a gente tem que... não pode cometer infração de trânsito, senão a gente perde a carteira de motorista. E a nossa carteira de dentista é a mesma coisa. Isso que os colegas precisam entender, né? Que a gente precisa... e essas resoluções todas, elas são pensadas para cuidar da gente mesmo. E todo curso de gestão e de marketing que eu já fiz até hoje, nenhum recomenda... Oi, alô? Oi, estamos ouvindo. Pode falar. Voltou? Voltou. Voltou. Voltou? Voltou. Então, acho melhor vocês assumirem aí, porque quando eu falo, o negócio para aqui. Não, tá falando, pode fazer. Não, e só complementando o que a Ana Paula está falando, perguntaram aqui sobre promoção. Não pode promoção, você não pode postar nada que dê vantagem. Tá? Não pode botar Botox Day, não sei o que lá Day. Não pode isso aí, entendeu? Passa um Botox e ganha um peeling, não pode. Leva uma amiga que você tem 10% de desconto. Isso aí é proibido há muito tempo. Você não pode... Nada que para levar vantagem em cima da sua postagem. Isso é contra a coisa. Mas eu vejo um monte. Bom, para quem está entrando aqui, eu falei, eu vejo um monte de gente faz um monte de coisa errada também, nem por isso eu vou fazer. Então a gente tem que entender a legislação e brigar por ela. Você quer brigar por ela? Então vamos brigar por ela. Entendeu? Mas e não entender, você... eu acho que E entender exatamente o que a Ana falou, né? Que essas falas de que, não, eu vou lá e você... Sendo reincidente, você pode levar uma advertência e ser cassado, suspensão da carteira, né? E isso é igual a Ana disse, ainda dependendo da infração. Tem que entregar a carteira, vai ficar suspensa 30 dias, tem os seus tempos de suspensão. Então, essa banalização que às vezes a gente escuta as pessoas falarem, né, sobre... que eu vou lá e faço um termo de ajustamento, então isso não é real, isso não é verdadeiro. Então é isso que a gente gostaria que todas as 33 pessoas que estão nos escutando agora, propagasse isso, que existe a legislação, o CRO, ele tem, a Vânia está até escrevendo aqui, né, que a cassação pode chegar até 5 anos. Então, nós somos profissionais, cirurgião dentista. Então, se a gente tem que cuidar da nossa profissão e a gente não pode exercer ilegalmente, e muito menos fazer procedimentos fora da nossa área de atuação. Porque fora tudo isso que a gente acabou de dizer, é como o Ferrão e a Ana falou, se a gente tiver uma intercorrência de um ato, de algo que está proibido pelo conselho, você está enrolado.
Se a gente começa a fazer um monte de blefaroplastia e começa a ter um monte de intercorrências e deformidades, a gente perde aquele processo de 2017, né, Ferrão? Que está ainda em andamento. Que ainda, a ROF ainda não é nossa, né? Não, tem um novo da Control 98, né? 2017 é Control 76. Tem um novo agora Control 9, novo assim, entre aspas, né? Contra 198, que é da especialidade, está no TRF1. Entendeu? Então, isso aí, nós já ganhamos um monte de parecer favorável, tá? Um monte. Eles pedem para entrar, perde. Outro pede, perde. Mas ainda não houve o mérito julgado. Entendeu? Ainda não acabou, ainda não. Tá rolando. E se a gente não tomar, eu falei desde o começo, se a gente não tomar cuidado, a gente perde tudo. A ROF é um bebê. Se a gente não cuida desse bebê bem direitinho, a gente vai ter problema. A gente precisa cuidar com todo amor e carinho para que depois seja uma pessoa saudável e bem legal, bem bonita, do jeito que a gente quer que seja, né? Então, não dá para descuidar em qualquer ato nosso para que a gente corra risco de perder tudo que foi conquistado até agora, né? Entendeu? Mais alguma... Não, doutor Hermes está falando aqui que discorda da criação das postagens. Veja bem, eu não estou dizendo que eu sou a favor da postagem nem contra a postagem, não, viu, doutor? Entendeu? Nós estamos discutindo aqui só assim, que nós temos que seguir a legislação, mas que nós lutemos para mudá-las. Vou dar uma opinião minha, tá? Vou dar uma opinião minha. Posso, Ana Paula? Claro. Eu acho que eu posso tirar uma foto com a cureta na mão. Eu estou fazendo propaganda de graça para a empresa. Você entendeu? Eu não vejo problema nisso, mas a legislação fala que não pode. Por exemplo, teve uma época que a Allergan estava processando os dentistas que tiravam fotos com o frasquinho do Botox. Ou que postavam o Botox. Ou que falavam de Botox, porque diziam o quê? Que é uma marca registrada, que você não pode usar aquilo para a sua propaganda. A Allergan faz isso. Fez muito, mandava e-mail pedindo para tirar a postagem. Eu vivi essa época. Entendeu? Então, a gente tem que entender que na verdade, quando existe uma legislação e a gente fala que a gente não deve, só falei no começo, vou repetir, talvez muita gente não estivesse aqui, que nós não somos totalmente a favor. Como eu disse, eu sou contra a lei do desarmamento, não é por isso que eu vou sair de revólver na cinta por aí. Eu vou brigar para mudar. Estou repetindo o que eu falei no começo, porque muita gente talvez não estivesse aqui. Então, quando a gente briga pela ética, é pela ética da legislação vigente. Mas não pense que nós não estamos nos bastidores da notícia tentando ajustar muitas coisas. Sempre, pro resto da vida. Porque quem fica parado não anda, como diz o outro. Eu dei risada, o cara falou para mim. Eu falei, então pensa nisso. Eu dei risada. Falei, mas é óbvio, né? Parado não anda. Ele falou, então, pensa nisso. E realmente ele tem razão. Então, a gente está ajustando. E a gente tem uma grande vantagem. Gente, eu não sou do Conselho Federal, tá? Eu não sou da... A gente tem que entender o seguinte, que o que a gente luta é pela ética vigente da legislação. Desculpa, pela ética da legislação vigente. Entendeu? E a gente tem que tomar cuidado que tem um outro problema aí. Um outro problema que tem hoje é que nós temos muito pacientes mal intencionados. Eles acham que o cara que faz a harmonização tá rico, tá? Igual cirurgião plástico. Quem mais tem processo é cirurgião plástico na medicina. E o que eles pensam? Quando nós estivermos conversando com o pessoal, isso é até interessante para vocês saberem, quando nós estivermos conversando com o pessoal de seguro de responsabilidade civil para fazer para a nossa sociedade uma parceria, o cara me contou uma coisa básica que eu nunca tinha pensado, mas que ele me explicou por quê. Que está havendo uma migração dos processos da área trabalhista para a área de saúde. Não é só odontologia, para a área de saúde. Por quê? Porque até um tempo atrás, se eu entrasse na justiça falando que eu trabalhei de secretário da doutora Alessandra durante 6 meses, que ela não me pagou vale transporte, que ela não me pagou vale alimentação, que ela não me dava sábado e domingo, e não sei o que lá, a doutora Alessandra tinha que perder tempo, gastar dinheiro, contratar advogado para provar que eu estava mentindo. E quando ela provava que eu estava mentindo, eu ia embora para minha casa. Sem acontecer nada. Eu não podia nem entrar contra o calúnia de difamação. Verdade. Hoje, o que acontece? Não, hoje, se você entrar, você vai ter que pagar o trabalhista do outro. E não falta na família de alguém, do paciente, para ter um advogado.
e que vai ficar assim, entra contra a doutora Ana Paula. Quanto você vai me cobrar? Não vou cobrar nada. Vamos pedir 50 mil dela. Se a gente ganhar 20, 10 para você, 10 para mim no êxito. E nós estamos cansados de ouvir isso. Então, gente, cuidado. Cuidado. Prontuário. Siga a lei. Quando falar área de atuação do dentista, cabeça e pescoço, aonde está escrito isso? Aonde está escrito que a área de atuação do dentista, cabeça e pescoço? Me mostra. Porque o dia que Deus o livre, você estiver na frente de um juiz sendo processado, o juiz não quer saber o que o seu professor falou na faculdade, ele quer saber onde está escrito. Isso mesmo. Professor Tarley, seja bem-vindo, presidente da nossa sociedade, da SBTI. Ai, que honra! O professor Tarley está aí, que legal. Seja bem-vindo. Né? E o grande problema que tem é que todo mundo esquece que existe uma resolução chamada 100 de 2010 da Bucomaxilo, que serve para toda a odontologia. E que a resolução 100 de 2010 da Bucomaxilo, todo mundo fala contra 230, mas eles esquecem que tem a 100, que a 100 diz o quê? Que é vedado, que diz que é vedado ao cirurgião dentista via cervical e infroide. Quando ele fala que é vedado ao cirurgião dentista via cervical e infroide, significa que nós podemos trabalhar daqui para cima, não daqui para baixo. Segunda coisa que fala que é vedado ao cirurgião dentista, cirurgia estética da face, ressalvada as estéticas funcionais do sistema mastigatório, sai fora ortognática. Então, na verdade, a resolução que fala da cirurgia é lá de trás. Ô, Fabinho Perassi, grande mestre. Entendeu? É lá de trás, não é 230. De 2010, né, Ferrão? Eu vivi toda essa fase. Eu vivi toda essa fase da briga da bucomaxilo. A gente perdeu muita coisa, a gente ganhou muita coisa. Então, tudo que a ROF passa hoje, a Buco já passou. E a gente vai ter sucesso, eu tenho certeza disso, só que tudo no seu tempo, né? Não, nós já somos um sucesso, né? Nós só vamos aumentar. Isso, exatamente, só sucesso. Entendeu? O pessoal tem alguma dúvida aí? Vamos ver, o pessoal tá... Eu vi que teve uma pessoa que perguntou se pode postar antes e depois. Pode. Responde aí, Ale, que cai aqui. Pode, desde que seja como a Ana Paula falou. Na verdade, a resolução 96 diz que você pode postar planejamento, né, diagnóstico e tratamento concluído. Tá? Isso, na verdade, deixa de ser um antes e depois. Porém, você precisa fazer tudo aquilo que a Ana Paula falou. Ter seu CRO, ter uma autorização de direito de imagem do paciente por escrito, entendeu? Então, Fernando, mas áreas anexas e afins não estão definidas ainda. Você entendeu? Porque se eu for botar áreas anexas e afins, eu vou entrar como orelha. E orelha não faz parte da face. Mas está no SUS. Mas está no SUS como trauma, não está como estética. Eu sabia que o Fernando ia perguntar isso aí, porque eu sabia que o Fernando é muito tempo. Entendeu? Porque quando fala áreas anexas e afins, eu vou descer para o colo, então. Porque, para mim, o colo é a continuação do pescoço, que em cima do ocioide. A gente precisa tomar cuidado. Sabe por quê? Porque nós estamos perdendo na justiça quanto a isso. Entendeu? Porque todo mundo está entrando contra, todo mundo está entrando contra a 230, mas esquece que tem a 100 de 2010, que, Fernando, é anterior a 198 de 2019. Entendeu? Então, quando você começa a voltar, toda vez que você tem uma legislação que ela não é revogada, ela é vigente. Quando nós brigamos para fazer a 176, nós brigamos por quê? Nós brigamos, primeira coisa que tem no 76, você pode ter lá em cima, está escrito assim, ó, revoga-se a 212, a 145, a 146, revoga tudo que tem para trás. Se vocês entrarem agora lá, você vai ver que tem isso aí. Entendeu? Entendeu? Então, a gente tem que entender que isso aí funciona. Tá? Então, quando a gente fala em área de atuação, e na verdade, por exemplo, eu tenho uma discussão um dia muito grande sobre efeito Nefertiti. Todos que trabalham na harmonização sabem que efeito Nefertiti é uma técnica que você usa de aplicação de toxina na região do platídeo e você desce na banda anterior, certo? Qual é a grande briga? Para no ióide, vem para baixo, como o Fernando falou. Entendeu? Só que acontece o seguinte, se cair na justiça, pegar um bom advogado sobre a área de atuação, ele não quer saber se ficou ruga para baixo. Ele sabe que ele vai, nem se ficou Fernandinho, bola para baixo. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai falar que sua área de atuação é daqui para cima, daqui para baixo. Nós já perdemos isso, entendeu?
Infelizmente. Então, sobre as postagens de antes e depois, o termo antes e depois não pode ser escrito. Não foi autorizado escrever antes e depois ou postar antes e depois. Por quê? Porque você escrever antes e depois, você está prometendo um resultado igual para todo mundo. Você tem que colocar diagnóstico inicial, diagnóstico final na sua postagem. Se você colocar 2 fotos, diagnóstico inicial, diagnóstico final, e você tem que escrever no corpo do texto, você tem que esclarecer a população que você é o responsável técnico pelo caso, que o paciente assinou um termo de ciência e consentimento para aquela postagem, que tem no site do CFO, é só fazer download, e que você é responsável técnico, termo de ciência e consentimento, e que as pessoas têm anatomias diferentes, que precisam de consulta com um especialista, e você não pode, tem que deixar claro que aquilo não é uma promessa de resultado, tá? E eu quero deixar claro aqui também, aproveitar o momentinho da minha conexão boa, é que esse avanço de postagem de diagnóstico inicial, diagnóstico final, é um avanço da odontologia. As outras áreas, medicina não pode, a biomedicina não pode, isso é uma exclusividade nossa. E assim, o CRO Mato Grosso, o CRO Mato Grosso do Sul tiveram uma grande participação quando isso foi alterado na resolução 196 de 2020. Então, gente, a gente tem que se sentir privilegiado. É aquela coisa de ver o copo meio cheio, meio vazio. Vamos ver o copo meio cheio nesse sentido. Porque a nossa vida em relação ao marketing foi facilitada. A gente ainda não pode várias coisas. E várias coisas que a gente não pode tem um motivo. A gente frequentando agora o sistema de conselhos, a gente vê o presidente do CFO falar, o presidente do CRO, a presidente do CRO Mato Grosso falar, no Mato Grosso do Sul. Quando eles leem aquelas atas de reunião, leem as resoluções, a gente entende o motivo de tudo. E tudo eles estão ali para cuidar da gente, gente. A gente precisa entender que tem alguém por nós. E não ir contra, a gente não vai contra, né? Como o Ferrão falou, como a Alê falou, se a gente quer mudar, a gente tem que procurar uma maneira legal de fazer a mudança, né? Então, eu só quis fazer esse adendo aí, Ferrão, porque perguntaram das postagens. Eu não estou conseguindo acompanhar direito aqui as perguntas, mas era só para responder ali o colega que perguntou do antes e depois. Eu vou só complementar para esclarecer mais ainda. Então, baseado em tudo que a Ana disse agora, então fica claro que nós não podemos postar casos de terceiros. Os casos de diagnóstico inicial e diagnóstico final, eles têm que ser casos nossos, porque uma vez isso nós vamos conseguir fazer tudo isso que a Ana acabou de dizer. Ter os termos assinados pelo paciente, coisa e tal, porque isso a gente vê também muito nas mídias sociais, casos, né, que são de outras pessoas e o pessoal republicano. Então também isso está fora da resolução, né? O termo de ciência e consentimento tem que ser no seu nome, tá? Não pode ter termo de ciência e consentimento no nome de outro profissional e você postar. E olha, gente, isso dá processo. Tem casos assim no Conselho Regional, que a gente recebe lá e acaba tendo que julgar, né? Então a gente está aqui esclarecendo para todos os colegas que não pode, não deve fazer isso. Eu sei, gente, já senti isso na pele. A gente tem muitas dúvidas na hora de postar. Então, assim, as resoluções estão todas em PDF, 2 páginas cada um, é muito fácil, a leitura é muito fácil. Então, vamos lá ler para poder... E, assim, com bastante criatividade, é possível fazer um marketing de nível, sem apelação, e de acordo com o nosso código de ética em odontologia. Sim, professor Ferrão? Só complementando aqui, quando você fala na 196 no artigo 2, ela diz o seguinte, ela não diz diagnóstico final como falou, é jeito da gente falar. Ela diz, como eu falei lá em cima, e nós falamos aqui, só para esclarecer, quando o Fernando colocou, mas a gente colocou, que diz o seguinte, fica autorizada a divulgação de imagens relativas ao diagnóstico e à conclusão dos tratamentos odontológicos quando realizado por cirurgião dentista responsável pela execução, que foi o que a Alessandra falou agora e que a Ana Paula falou antes, tá? Desde com a autorização prévia do paciente, foi o que eu e a Ana Paula falamos agora há pouco, ou do seu representante legal, se ele for menor, ele for um paciente especial, através do TCLE, que é o Termo de Consentimento Livre Esclarecido. Continua proibido as expressões escritas ou faladas que possam caracterizar sensacionalismo, autopromoção
concorrência desleal, mercantilização da odontologia e promessa de resultado. Você vai ficar assim, não pode, porque você é diferente do outro. Então, isso aqui é interessante. E diz que em todas as publicações de imagens ou vídeo deverão constar nome, número de inscrição, sendo vedada divulgação de caso terceiro. Simples assim, pronto. Entendeu? Ferrão, mas você concorda? Não vamos voltar com esse negócio de concorda ou não concorda. Nós temos que entender, né, Rogério? Nós temos que entender que a legislação diz isso. Está aqui. Se alguém quiser não concordar, como eu não concordo, beleza? Vamos brigar para mudar. Né? A gente consegue. E na dúvida, o que a Vânia está falando, tem dúvida? Passa a mão no telefone e liga no CRO. Entendeu? Então, Ferrão, deixa eu falar. Deixa eu falar sobre isso. Deixa eu falar sobre isso. O CRO tem um celular que fica à disposição do cirurgião dentista, que ele pode mandar o dia inteiro. Fica um fiscal respondendo os cirurgiões dentistas sobre as dúvidas de postagem. Tá? Esse serviço é muito legal. Eu uso todos os dias, praticamente. Eu não posto mais nada sem perguntar para o fiscal. Então, assim, tem esse serviço, tem esse celular, informem-se. Eu vou colocar aqui no chat o meu celular pessoal. Quem quiser esse telefone, é só me mandar um WhatsApp que eu passo o telefone do fiscal. Vânia, se quiser colocar aí o celular do fiscal, mas o meu celular pessoal, Ana Paula, está aqui no concerto, está aqui no chat, para passar esse número do fiscal que fica à disposição da classe para poder tirar as dúvidas sobre postagens. Alguém perguntou aqui, a colega perguntou aqui se ela pode postar, caso feito na pós-graduação. Larissa, eu acho que perguntou isso. Larissa, você pode postar, desde que o termo de consentimento esteja também no seu nome. Porque, geralmente, os termos de consentimento das pós-graduações, eles são feitos no nome da escola. Então, você tem que conversar com o seu professor, pedir autorização para o seu professor, pedir autorização para o paciente, para que isso vá para a sua rede social. Então, você tem que ter no seu nome, tá bom? Mais alguma dúvida, não? Mais alguma dúvida, pessoal? A gente tem um monte, né? Nossa, dúvida na hora de postar, meu Deus. Eu tenho muitas ainda. A gente está estudando código de ética direto, e de vez em quando a gente esbarra nisso aí, né? Então, assim, a gente tem que tirar dúvida, porque a harmonização é nova, a harmonização está se adaptando ao Conselho Federal e vice-versa, né? O Conselho Federal se adaptando à nova especialidade. Então, assim, a gente entende como natural esse período de adaptação, mas a gente tem um código de ética que a gente tem que seguir e a gente precisa prestar atenção nele, porque a nossa atividade profissional depende disso aí. Igual a sua carteira de motorista, para você poder dirigir, você tem uma carteira de cirurgião dentista que você precisa preservar, né? Então, e tem gente cuidando da gente. O Conselho Regional de Odontologia está cuidando da profissão, está regulando as nossas relações, está protegendo a sociedade dos maus cirurgiões dentistas, né? Está protegendo as nossas relações. Então, podem contar com isso, que essa diretoria está trabalhando para essa proteção. E o Conselho Federal também. Tá? Mais alguma coisa, Lê, Ferrão? Não, eu estou lendo as perguntas aqui, mas acho que foi respondida todas. Foram respondidas? A pessoa que perguntou quais são as especialidades que pode trabalhar com toxina. Dentista, médico, biomédico, farmacêutico, esteta, biólogo. E nós fizemos uma consulta para o Conselho Federal de Enfermagem a semana passada e eles responderam para a gente que o enfermeiro com pós-graduação em estética pode fazer. Isso aí nós temos por escrito do Conselho, do COFEM, né? Do Conselho de Enfermagem. Tá. A Karina fez essa consulta por escrito e eles mandaram. Então, são esses os
A Flávia, ela pergunta aqui se a gente acha possível um retrocesso em relação à especialidade. Flávia, a gente conversou sobre isso já, um pouquinho mais cedo, acho que você entrou depois, mas a gente existe processo ainda que está em tramitação sobre a nossa especialidade, assim, a gente ainda pode perder a nossa especialidade, então por isso que a gente tem que cuidar muito bem dela. A gente pode ter retrocesso sim, tá? Por isso que a gente conversou bastante aqui sobre cuidar da especialidade. A gente tem que agir com bastante ética, a gente tem que fazer o que é permitido para que a gente não dê arma para o inimigo, tá, Flávia? Espero ter respondido aí sua pergunta. Mais alguma coisa? Ferrão, Alessandra? Por mim, o que vocês... Estou à disposição. Se puder ajudar, tá, então... vai cair, né? Vai. Vai cair. Eu estou vendo o tempo aqui, ó. Então, vamos encerrar então. Tá, quero agradecer ao professor Ferrão, professora Alessandra, presidente da Câmara Técnica de Harmonização. Novidades vêm por aí, né, Alessandra? A gente está trabalhando bastante, né, Ferrão? Sim, a gente está trabalhando bastante pela classe, pela especialidade. Logo, logo a gente tem novidades por aí. Obrigada, professor Ferrão. Obrigada, Vânia Dantas, por estar aí presente. Nossa presidente, linda, maravilhosa. Obrigada, Dil. Obrigada, pessoal. 35 pessoas presentes aqui. Muito legal conversar sobre isso. Vamos fazer outras, né? Pessoal, tem meu Instagram. Se alguém tiver alguma dúvida eu puder ajudar, estou à disposição para que vocês quiserem. Pode perguntar pelo Instagram ou pelo. A Karina estava aí também. Karina estava aí. Tá. Legal. Então tá, pessoal. Tá jóia, então. Então tá bom. Beijo, obrigado pelo convite, Ana, obrigado. Alessandra, semana que vem estamos aí. Obrigada. Tá bom? Um beijo. Tá jóia. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até mais.